Shalom a todos. Olá, pessoal. Continuação da nossa linha do tempo, né? Do nosso estudo da linha do tempo bíblica, né? Cronologia bíblica. Estamos retomando da parte, então, aqui, acredito que essa é a aula 7. Estamos retomando aqui da parte na genealogia. Nós paramos na genealogia de Shem, Gênesis capítulo 10, versículos 21 ao 32. O final ali diz assim: estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações. E destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Tá? Então, aí termina o capítulo 10. Mas o capítulo 10 e o capítulo 11, eles estão interligados. Tanto que nós vamos ver que essa genealogia de Shem, ela é a terceira genealogia desse capítulo 10. Começamos com a genealogia de Yafet, depois a genealogia de Ham e agora a genealogia de Shem. Mas essa genealogia ela não está completa. Ela para no versículo... aqui a parte que fala da linhagem, né? Essa linhagem que nos interessa, que é a linhagem do Mashiach, né? Ela para em Peleg, né? Então ela para aqui aonde tem a Torre de Babel, porque o Peleg, né? Significa divisão, ok? Então, por quê? Porque nos seus dias foi dividida a terra, tá? Então nós já vimos os nomes aqui de Arpachad, né? Aquele que se estende como o peito, né? Shelach, o enviado, né? Eber, aquele que transpassa, aquele que passa para o outro lado, né? E o Peleg, que é divisão, tá? Então, porque nos seus dias foi dividida a terra. Então, aí, esse termo, nós estamos vendo o termo bíblico e dentro muito das visões mais tradicionais de leitura das escrituras. Como aqui, se isso daqui fosse, por exemplo, a divisão da terra, como fala em Deuteronômio 32:8. Nos dias em que a terra foi dividida, cara, pelos filhos de Elohim, né? Então, mas aqui nós podemos entender também como a terra foi dividida, a terra mesmo, né? Muitos acreditam que a terra levou bilhões de anos se dividindo, né? Mas uma divisão bem mais recente da Terra explicaria por que nós temos línguas muito semelhantes, por exemplo, em extremos dos continentes. Temos, por exemplo, o Tupi-Guarani, aqui que tem palavras que são idênticas ao hebraico. Os aborígenes ou os índios americanos que têm línguas, que têm falas e assim por diante, nós vamos encontrar muitas coisas parecidíssimas. Por exemplo, tem não só de traços, mas de genética entre os índios na Argentina com os aborígenes australianos. Assim, cara, como é que esses caras chegaram lá? Porque um dia a Terra toda estava unificada. A Terra mesmo, né? Os continentes, eles estavam bem próximos. E há teorias, cara, muito plausíveis de que isso estava, não demorou tanto tempo, nem de perto, que isso foi bem mais recente, cerca de alguns poucos milhares de anos, tá? Então, enfim, nós vamos abrindo essas coisas aqui, porque além de coisas aqui que não vão modificar a essência da nossa fé, né? Mas que nós temos que pensar, né?
Nós temos que estudar certas coisas e estarmos abertos para entendermos coisas não apenas na visão tradicional, que já vem pronta, né? Que já vem... lembrando que, por exemplo, a dificuldade que os estudiosos, os grandes estudiosos da época de Jesus, e fariseus, e escribas, e doutores da lei tiveram em reconhecer o Mashiach, porque a teologia deles já estava pronta. Você veja que eles sabiam as coisas onde elas iam acontecer. Quando Herodes pergunta para eles, para os magos, quando ele fica sabendo dos magos que tinha nascido o rei dos judeus, ele manda chamar os entendidos da lei, das escrituras, para saber aonde nasceria o Mashiach. E eles disseram, em Belém, na Judéia. Herodes foi lá ver? Não foi. Os estudiosos foram? Não foram. Mas eles sabiam que era no lugar. Cara, uma grande notícia aconteceu, no mínimo, para a gente ir lá ver. Se é assim mesmo, eles não foram. Então, você veja, nós temos, precisamos, não podemos estar formatados. Estamos aprendendo e vamos pensando, vamos colhendo, né, informações. Então, aqui nós entraremos no capítulo 11, onde então se abre um parênteses, né? Que é o capítulo, que é essa parte do capítulo 11. Lembrando que as escrituras não tinham capítulos nem versículos, então o texto era um texto corrido. Nós vamos estar aqui no capítulo 11. Ele vai começar a dizer assim: e foi toda a terra tendo uma língua e mesmas palavras. Então, se nós unirmos o final do último versículo 32 do capítulo 10, estas são as famílias dos filhos de Noé por suas gerações, em suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. E foi toda a terra uma língua e mesmas palavras. E foi viajando do Oriente que acharam um vale na terra de Shinar e ficaram ali. Então ele começa a falar agora da torre, da construção da cidade, da torre, de como eles edificaram a torre. Então, um dos eventos, nós já falamos um tanto a respeito disso nesse estudo aqui. O objetivo não é nós entrarmos em detalhes a respeito disso. Há um vídeo no canal que se chama A Maldição de Nimrod, e você pode assistir. Esse vídeo está na playlist As Regiões Celestiais, ok? Se não me engano é o vídeo 3, tá? A Maldição de Nimrod. Você já vai ver mais detalhes a respeito dessa construção e detalhes também unindo com a história de Nimrod, com os textos da tradição rabínica, hebraica, ok? Então, já é um vídeo bem antigo, tá bom? Então, e quando termina de falar sobre isso, nós teremos uma segunda genealogia, agora a genealogia completa de Shem, né? Só que só segundo a linhagem do Mashiach. Então nós já tínhamos falado que Shem teve, né, seus 5 filhos, Elam, Ashur, lembrando que daqui saiu a Síria, ok? Então a Síria é de Shem, tá? Então Arpachad, Lud e Aram. E através de Arpachad, né, ele nasce em 1658, 2 anos depois do dilúvio, nasce Arpachad, ok? Então, nós vamos seguir essa linhagem, tá? Então, nasce Arpachad, gera Shelah, Eber, Peleg, e a continuação aqui é que ele vai, no capítulo 11, ele vai dizer, no versículo 10, ele vai dizer assim: estas são as gerações de Shem. Shem tinha 100 anos quando gerou Arpachad, 2 anos depois do dilúvio, tá?
Então, e viveu Shem. Então, Shem, essa também é uma prova de que Shem não era o mais velho. Ok? Se Shem gerou Arpachad 100 anos depois do dilúvio, né? 2 anos depois do dilúvio, né? Ele não é o primeiro. Ele não há, porque Noah começa a ter seus filhos em 1556. Então Shem nasce 2 anos depois, em 1558. Então Shem também é o segundo filho, né? Falamos sobre isso, né? Então a teologia do segundo filho, ok? Então, e viveu Shem depois de gerar Arpachad 500 anos e gerou filhos e filhas. E Arpachad viveu 35 anos e gerou a Shelah. E viveu Arpachad depois de gerar a Shelah 403 anos e gerou filhos e filhas. E Shelah viveu 30 anos e gerou a Eber. E Shelah viveu depois de gerar a Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Eber depois de gerar a Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg depois de gerar a Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E viveu Reu depois de gerar a Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serug, depois de gerar a Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terah, né? Esse é o pai de Abraão. E viveu Naor, depois de gerar a Terah, 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terah 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Harã. Tá? Então aqui nós temos essa sequência, os nomes, né? Reu significa amigo. Tá? Amigo, Reu. Né? Serug significa ramo. Ramo. Naor significa cansado. Então, quando nós vemos uma pessoa assim, um cansado, né, por exemplo, né, é diferente do ramo que alguém está pensando assim, uau, né, um ramo, ele é um ramo da família, ele é alguma coisa. Mas quando nasce uma criança já não nasce cansada, você não sabe como é que ela é. Então, o que significa, né? Tem gente que parece que nasce cansado já, né? Acorda cansado, mas acordar cansado é diferente. Agora, o cara nasce e o nome dele é cansado. Sobre quem esse pai está falando? Sobre ele mesmo. Ele está cansado. Ele já teve filhos, ele está tendo ali um filho e ele já está cansado. Então, porque a criança não é cansada por natureza. Então, essa comunicação, ela é bem interessante porque nós vamos ver aqui na frente que ela vai comunicar vai nos dar uma certa ideia da história que vai acontecer com Abraão. Ok? Aí, o cansado é pai do Terá. Olha, o cansado deu o nome para o filho de Parada. Terá Parada. Ok? Então olha que interessante. O cansado deu filho tipo... cara, meu pai estava cansado também, né? E deu uma parada. Né? E este Terá dá origem a Avram, Nahor e... quer dizer, veja, Avram... o Terá tem Avram, tem um outro Nahor, ele dá o nome do pai para o filho, né? E o Harã. Então, o Terá teve um filho aqui que já era um Harã. Você vai ver aqui comigo que o Harã é o mais velho, tá? É o mais velho.
E teve também aqui um Naor, que é o mais, provavelmente, o mais jovem, tá? O Naor. Então, Terá teve 3 filhos, né? O Harã, que significa montanhista. Montanhista. Teve Avram, que significa... Alguém sabe? Pai exaltado. Av, pai. Ram, exaltado. Né? Nahor, o cansado de novo, né? Aí. Mas já era o 3º filho, então o cara pode chamar o filho de cansado, porque já, né? Os caras viviam bastante, trabalhavam só, duro, né? Então, aqui com esses nomes nós já podemos fazer um trabalho. Então, aqui e aqui nós vamos ter um outro pensamento aqui que nós vamos ter que entender por que Avram é o 2º filho. Também. Porque aqui vai dizer que Terá gerou Avram, a Naor e a Harã. Mas lembra, quando a Torá fala a respeito disso, o que ela está falando? É a ordem de nascimento ou a ordem de importância? De importância. Então, por que Avram é importante? Porque ele é o da linhagem, ok? Ele é o da linhagem. Então começa com ele. Como Shem começa, e começa com ele também, né? Naor, por que é importante? Porque, cara, ele é o filho ele é o 2º filho. Por que o Harã não é importante, o montanhista? Pensa quem põe o nome do filho de montanhista, o cara que vai subir, o cara que vai subir na vida. Cara, esse aqui é meu primeiro filho e ele vai bombar. Ele vai ser alguém que ele vai subir os montes, ele vai viver nas alturas. Lembra que a ideia deles era que no alto das montanhas viviam os deuses. Se é esse o sentido de que Terá era um fabricante de ídolos, né? Por isso nós vamos ver lá na frente, né? Quando Jacó tem 2 mulheres, né? Raquel e Léa, né? E ele vai sair com todos, com elas, com as suas concubinas, com os seus filhos. Ele vai saindo, meio fugindo de Labão. Raquel diz que rouba os ídolos familiares de Labão. Os ídolos que seu pai tinha em casa. Os terafins. Os ídolos caseiros. E o Labão, ele é filho de Betuel, filho de Naor. Tá? Então, eles são descendentes do Terá, eles são parentes. Lembra que Abraão fala, vai até a minha parentela para você trazer uma esposa para o meu filho. Então, aqui nós vamos ter uma coisa interessante. O pai, o Terá, queria que o Harã fosse esse cara que vivesse nas alturas, talvez até um sacerdote, talvez alguém que representasse, né? Eles eram todos de um lugar, né? De Ur dos Caldeus, eles nasceram lá, uma cidade de adoração à lua, né? A luminária dos caldeus, Or é luz, luminária, luz, né? Então lá tinha tudo isso começa a construir construir o personagem, né? Então Terá gerou a Avram, a Nahor e a Harã. E Harã gerou a Lot. Então o Harã aqui, ó, gerou a Lot. Já sabemos que ele é o pai de Lot. Ok? E morreu Harã em vida de Terá, seu pai,
na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então eles ainda estavam em Ur dos Caldeus, quando o montanhista morre. Beleza? Morreu o montanhista. Morreu morreu aquele que era o sonho do pai, né? Morreu. Então, e tomaram Avram, aqui, né? Ele não é Abraão ainda. Avram e Nahor para eles mulheres. O nome da mulher de Avram era Sarai. E o nome da mulher de Nahor era Milcá, filha de Harã, pai de Milcá e pai de Iscá. Que aqui na minha Torá já está entre parênteses, Sara. Iscá é Sara. Tá? Então, aqui o entendimento hebreu, né, a respeito dessa família aqui, é que Ló, Sara e Milcá eram os filhos. Então, Ló, Sara, Sarai aqui, tá? Ou Iscá, tá? E Milcá eram filhos de Harã, o que morreu, ok? Sara se casa com Avram e Milcá se casa com Nahor, tá? Esse Nahor aqui, ele fica em Ur dos Caldeus. Ele não vai sai junto com olha a continuação do texto, versículo 30, 11 e 30. E foi Sarai estéril, não teve ela descendência. E tomou Terá a Avram, seu filho, e a Lot, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de Avram, seu filho. E saíram com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E chegaram até Harã. E ficaram ali. E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Harã. Tá? Então, vamos só fazer uma pequena leitura aqui, né, do que o texto está nos falando. Então, o filho Harã morre, o filho de Terá, e ele tem 3 filhos: Ló, Sarai e Milcá. Tá? Milcá casa com Nahor, Sarai casa com Avram, e Lot vem junto na história. Por quê? Porque o Terá assume esses filhos como sendo deles, né? Isso era muito comum naquele tempo, que os filhos, os netos, tanto que nós não temos uma palavra nem para neto, nem para avô na Torá. Então, quando vai falar do filho de um filho, fala filho de fulano, e chama o neto de filho. Ele é filho do fulano. Então isso é muito comum, chamar de filho. Talvez seja esse o motivo porque Abraão lá na frente vai dizer que Sara é sua irmã. Porque ela além de ela ser sobrinha por nascimento do seu filho, por causa do seu irmão Harã, mas ela era assumida do pai Terá, né? Ela era neta de Terá, mas era como filha. O filho morreu, então ele assume esse grau de parentesco. Lembra que Jacó, quando ele vai abençoar os filhos de José,
ele diz, eles são agora os meus filhos. Eu estou agora adotando eles. E eles entram na herança no lugar de José. Tipo, eles já são abençoados como se eles fossem o próprio José, filhos de Jacó. Tá? Então nós estamos fazendo uma leitura contextual e cultural. Não sabemos todos os detalhes porque a Torá não nos dá, mas de acordo com o funcionamento da época, isso é muito provável que tenha sido assim. Tá? Então, agora veja que interessante. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de Avram, seu filho, e saíram com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Terá não é Abraão que decide ir para Canaã. Terá já tinha entendido o chamado. Diz que Terá tomou eles para irem para a terra de Canaã. Não foi Abraão que já tinha entendido isso, lá em Ur dos Caldeus. O seu pai Terá começa algo. E para ir à terra de Canaã. E chegaram a Harã. Cara, a diferença do nome do filho de Terá, o Harã aqui, para a cidade onde eles foram, Harã, aqui nós não temos porque está atrás desse quadro aqui, mas a letra é Re, outro a letra é Het. Tá vendo a diferença? Só uma janelinha aqui, ó. Só uma janelinha. A fala é basicamente a mesma. Um é assoprado, Harã, e o outro é Harã. Só isso. O Terá, que significa parada, não vai até a terra de Canaã. Eles sobem desde a Babilônia, lá, desde Ur dos Caldeus, eles sobem e vão para o lugar, o vale fértil, o lugar de Harã, um lugar muito fértil, um lugar excelente para se criar gado, um lugar com irrigação. E lá o Terá, a parada, ele para numa cidade que tem quase 100% do mesmo significado que o nome do seu filho. Ele não consegue avançar. Lembre-se que ele já tinha dado o nome de um dos filhos de Cansado, o último filho dele. Por que este homem sai de um lugar que já era próspero, sai da terra, quer dizer, o coração estava, o filho morreu em Harã. O que ele faz? Ele não aguenta mais ficar naquele lugar. Essa leitura que eu estou fazendo de acordo com esses nomes, com os lugares. Ele sai de um lugar para procurar uma nova terra, para ir em direção à terra de Canaã. Mas lembre que ele está cansado, ele está na Or já. Ele está cansado. E aí ele para, e a continuação diz assim: E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Lá ele para, e ele não entra na terra. Ele não vai até o fim. Né? Ele não ultrapassa o significado do nome dele. Ele não consegue continuar para o propósito que ele mesmo começou. Ele começou certo, mas ele não vai até o final. Ele se deixou vencer pela mágoa, pela tristeza, pelo vazio. Ele poderia ter entrado no lugar onde Deus escolheu na face da terra para estabelecer
algo poderoso. Porque é o que nós vamos ver na sequência desse texto. Terminou esse versículo. A continuação é: e disse o Eterno a Avram: anda de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te farei ver. E morreu Terá com 205 anos. Estabeleceu, acabou. O próximo versículo, o Senhor diz para Abraão: Lech Lechá. Lech Lechá. Né? Lech, saia, ande. Ande. Tem a ver com andar, do verbo andar, halach, tá? Então ele está dizendo para Abraão: ande. Aqui uma coisa muito forte. Porque o Senhor podia ter dito para ele: Lech, Lech da tua terra. Lech, ande da tua terra. Por que andar da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais? Por quê? Olha o tamanho da bênção. Disse o Eterno a Avram: anda de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te farei ver. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. No texto eu quero parar por aqui. Mas eu queria que nós falássemos um pouquinho a respeito disso, da grandeza do que significa este homem Avram, tá? Ele nasce em 2008, tá? Então, aqui na contagem, depois você pode baixar a apostila, tá? E ver o gráfico, tem um gráfico, ok? Eu vou deixar no link a apostila atualizada, ok? Tem um gráfico com os nomes e o tempo que cada um viveu, quando começou a gerar e quando morreu, para você acompanhar ali através junto com a escritura, né? Você acompanhar as datas. E você vai ver aqui também que nós marcamos aqui que Noah esse aqui, o triângulo verde, tá? Então, que todos esses daqui, ó, que tem o triângulo verde, conheceram a Noah, tá? Todos esses daqui, ó. Cara, Yafet, Shem, Ham, Arpachad, Shelah, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terá, conheceram. Mas Noah morre em 2006. E Abraão nasce em 2008, 2 anos depois da morte de Noah. Então, por um pouquinho que ele não pega e não conhece a Noah, né? Olha que interessante. Mas o pai dele conheceu a Noah. Sabia das histórias. A fé aqui, ela está sendo levada de geração em geração. Lembra que esse povo é o maior contador de histórias, cara. Eles carregam nas genealogias, no DNA, cara, o hebreu, cara, ele tem isso cara, tá dentro dele. Tá dentro dele. Eles contavam as histórias e mantinham a vida e a fé totalmente tudo ligado. Então, não sai do nada. As pessoas dizem assim: Abraão estava um dia lá no deserto, assim, andando, e de repente ele ouviu uma voz. E disse Deus para Abraão: anda da tua terra, da tua parentela. Cara, não foi do nada. Ele faz parte de uma linhagem. Toda essa linhagem, toda ela aqui, ó,
ela tem uma sequência. Eles foram se conhecendo, ouvindo histórias e entendendo a fé. Quando chega aqui em Abraão, ele sabia da bênção de Noé para com Shem. Bendito sejas o Deus de Shem. E bendito seja Shem. Né? Bendito seja. Essas bênçãos estavam sobre eles. Essa bênção sacerdotal, eles sabiam que estava sobre os semitas. Então isso aqui não é nada por acaso. Nem o Senhor está fazendo nada por acaso, nunca faz nada por acaso. E eles também estavam entendendo, eles tinham expectativas em cima disso. De alguma maneira, eles sabiam que eles faziam parte de um povo. Que eles faziam parte de um... Cara, aqueles que estão longe lá, não. Eles são primo. Eles são parentes distantes, eles são filhos do tio não sei o que, mas que, cara, tava não sei aonde. Cara, mas nós estamos aqui. Eles tinham uma coisa que os incomodava. Viver no meio dos povos pagãos e idólatras, cara, não era algo fácil. Então, tudo isso daqui, a vida desse povo nunca foi fácil, como não é a nossa. Mas o Senhor fala para nós guardarmos, né? E que Deus se lembra. Zacarias, né? Deus se lembra, Yah se lembra, né? Zahar, né? E interessante porque a mesma palavra de Zacarias, Zahar, é a mesma palavra para macho. A palavra lembrar tem a ver com a palavra macho. E tem a ver com a ideia do primogênito. Que o primogênito carrega algo que vai dar continuidade a uma linhagem. Então, a ideia de lembrar de que geneticamente estava lembrando algo. Porque isso aqui tudo é genético. Né? Agora, quando chega em Abraão, o Senhor diz uma outra coisa para ele. Diz assim, eu farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, aqueles que te amaldiçoarem, amaldiçoarei, e serão benditas em ti todas as famílias da terra. Como que todas as famílias da terra seriam benditas? Através da fé. E agora, pela fé, já não é mais genético. A não ser que a gente chame de uma genética espiritual. Porque todos os que têm, Paulo vai dizer que todos aqueles que têm a mesma fé que teve o nosso pai Abraão, são israelitas, pertencem ao Israel espiritual de Deus. Então existe uma genética espiritual. Né? Então, você veja, a bênção é gigante, mas ela começa como? Lehá, anda. O Senhor podia ter dito só para ele, anda, mas não disse só disse lehá, para ti. Ande para ti. Ande para você, por você. Ande. Se Abraão não faz a primeira parte, a segunda não tem. Não tem a segunda parte, cara. Ele tem que fazer a primeira parte. E a continuação do texto, ele vai dizer assim, cara, que Abraão pegou e saiu ele com a mulher e Ló foi junto. Interessante que daí tem um adendo assim, e Ló estava com ele. E Ló foi junto. Mas Deus não tinha dito que era para ir sem a parentela? Nós sabemos depois o trabalho que Ló deu para Abraão. Abraão lutou por causa dele. Lutou contra 4 reis que venceram a Primeira Guerra Mundial, que ganharam de 5 reis. 4 reis contra 5. A Primeira Guerra Mundial,
Era o mundo naquela época. Toda uma região inteira se levantou, cara, em guerra. Esses 4 reis venceram 5 reis cananitas, cara, e tomaram Ló junto com os despojos e com o povo, cara. E Abraão vai para lutar pelo seu sobrinho Ló e vence 4 reis cananitas. Por quê? Porque o Senhor fez uma aliança com ele. Por isso a importância deste homem aqui. Porque ele é um estabelecimento na terra. Ele é a resposta de Deus na terra para o que aconteceu aqui. Se aqui teve um Nimrod que ergueu uma torre, que estabeleceu um sistema espiritual, que vai até o fim, que só acaba lá em Apocalipse 18. O sistema que rege o mundo, o sistema chamado mundo, que pertence ao Deus desse século, foi Nimrod que estabeleceu. O pai, o nosso pai, tinha um homem chamado Avram, que ele planta na terra, para estabelecer, ser a semente plantada do reino de Deus na terra. Agora, esse cara, então, Lech Lechá, saia, a promessa é feita, ser uma grande nação. 2, ser abençoado e engrandecido o nome. Olha que interessante, Nimrod e o seu povo disseram, nós faremos o nosso nome grande. Faremos uma terra para que o nosso nome, faremos para nós fama. A palavra é Shem. Shem, o mesmo do nome de Shem. Né? Faremos para nós Shem, vamos ter o nosso próprio Shem. Se Deus de Shem é o Elohim, nós vamos ter o nosso próprio Shem. Nós vamos ser Shem. Nós vamos conquistar isso na nossa força. Mas o Senhor diz, não é por força e nem por violência, não é por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E o Abraão, que não estava buscando nome, um homem pacato, cara. Um homem que criava seus animais, que estava lá numa terra totalmente fértil, ele já era rico, ele já tinha tudo, já tinha promessa, tinha tudo, estava de boa. Ele tem que deixar a terra dele, ele tem a terra dele. Esse cara era um ótimo negociante, era um cara, me parece um cara assim, você vê em tudo que acontece, era um queridão, o cara era fera. Ele não estava buscando nome, o Senhor diz, engrandecerei o teu nome. Os que estavam buscando, o Senhor derrubou. O que não estava buscando, mas se obedecesse ao Senhor, o Senhor disse, farei também o nome. Porque o problema não é ter riqueza, não é ter nome, não é ter fama. O problema é onde está o teu coração. Então, 1, ser uma grande nação. 2, ser abençoado e engrandecido o seu nome. Ser uma bênção, né? 3, ele é o parceiro e representante de Yahweh na terra, para serem abençoadas todas as famílias da terra. Este homem se torna o embaixador de Deus na terra. Ele faz uma parceria com Deus. E ele é parceiro de Deus. Esse é o significado de aliança, pacto. O Senhor vai dizer, putz, faria eu algo sem falar com Abraão agora? Como é que eu vou destruir Sodoma e Gomorra? Eu fiz uma aliança com Abraão. De que todas as famílias da terra seriam abençoadas. E agora eu vou destruir 2 nações? Eu não posso fazer, eu tenho que falar com ele. Ele é meu representante na terra. Assim como Nimrod era o representante de Rassatã, do inimigo, da serpente, aqui nós temos Avram, o representante de Deus. Aquele que Deus está estabelecendo. Então, era necessário, para receber essa bênção, para ter essa grandiosíssima bênção, essa bênção vai aumentando depois. O Senhor vai aumentando as palavras e o que Ele está falando sobre ela. Né? Mas era necessário o quê? Deixar a terra, a parentela e a casa do Pai. Olha que parada.
que Deus tem não é segundo a nossa mente. A gente fica tentando ajeitar as coisinhas, dizendo assim, mas se eu não cortar totalmente a empresa e não fizer e tal? Tipo, você quer fazer segundo o teu jeito ou segundo o jeito de Deus? Foi fácil para Avram? Foi fácil para ele? Porque ele está 4.000 anos atrás? Foi fácil para esse homem? Nunca foi e nunca será fácil andar com Deus. Mas o Senhor diz, anda para ti. Ande por você. Eu quero que você seja uma bênção. Eu quero que você receba. Eu quero que você alcance. Eu quero isso para a sua vida. Mas tem que ser do meu jeito, porque você não é sábio o suficiente. Eu sou sábio. Eu tenho uma maneira de fazer na sua vida. E essa maneira muitas vezes arranca coisas de nós. Porque tem coisas que já estão estabelecidas, tem uma terra. As ovelhas estão gordinhas, pastando, está tudo beleza. E o Senhor está dizendo, cara, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não é que Abraão não sabia onde era Canaã. Todo mundo sabia onde que era Canaã. As pessoas dizem, ele foi para uma terra às cegas. Claro que não. Ele estava do lado da terra, era um pouco acima. Era tipo, nós estamos aqui em Curitiba, não sei de onde você está ouvindo talvez essa mensagem, cara, mas é região metropolitana, né? Ali em São José dos Pinhais. Né? É tipo, é ali. Eles sabem o que é, todo mundo sabia. Não tinha problema com isso. O que o Senhor está querendo mostrar é espiritual. A terra que o Senhor vai te fazer ver, você não vai conseguir vê-la até que você faça, até que você ande em direção àquilo que Deus tem. Você não vai conseguir ver ela do lugar onde você está. Até que haja uma movimentação. Esse mesmo Abraão, quando ele sai em batalha, quando ele sai para batalhar contra os 4 reis para libertar a Ló, ele não liberta Ló só, ele liberta todo o povo de Sodoma que tinha sido capturado. E traz todos os bens junto. E quando ele sai, quando ele está voltando, cara, são 750 quilômetros, velho. Quando ele volta, cara, com todo aquele povo, pensa carregando um monte de gente, com 318 homens criados na casa dele que não eram guerreiros, velho. Quando ele volta, ele já era um libertador agora. Ele compreendeu espiritualmente que Deus era com ele. É parceria. Eu estou na terra, eu entrei na terra, eu obedeci a Deus. Agora, e o Senhor não existe parceiro melhor. Não existe parceiro melhor na tua empresa. Não existe parceiro melhor no seu ministério, na igreja, o que quer que seja, não existe no seu casamento, não existe parceiro melhor do que obedecer ao Senhor em pacto, em aliança. Porque você faz e você obedece e o Senhor diz, é isso, o que você quer? O que você quer que eu faça? Nós estamos caminhando junto. Eu preciso libertar o cara. Cara, aqueles 318 viraram guerreiros samurai, velho. Né? Do nada. Porque era o Senhor pelejando por eles. Não interessava se era 1 ou se eram 300, cara, ou se eram, né? Era o Senhor. A vitória já era certa. E o Senhor liberta o mundo. Porque são pessoas do mundo. Eram pagãos. Eram pessoas, cara, podres, cara, assim, no sentido de estilo de vida. E o Senhor liberta os de Sodoma. E quando Abraão está voltando agora como um libertador, ele encontra com Melquisedeque. O cara mais sinistro de toda a escritura depois de Yeshua. Porque ele é uma representação máxima de um rei que é ao mesmo tempo um rei e sacerdote. Então a continuação, você que vai assistir esses vídeos da playlist das regiões celestiais,
A continuação dos vídeos lá, esse do Nimrod, acho que é o vídeo 3. No vídeo, a partir do vídeo 6, nós temos 4 vídeos sobre quem é Melquisedeque, sobre o que a Escritura fala, né? Sobre quais os versículos, que não são muitos, porque esse cara que aparece apenas 3 versículos falando com Abraão, se torna, ele é o padrão pelo qual Yeshua HaMashiach, o Machias, o Messias, o Cristo, é ungido, é estabelecido como um sumo sacerdote segundo a ordem desse cara, que aparece só 3 versículos na Bíblia, no Antigo Testamento. Ele só aparece, a figura dele durante 3 versículos. É uma figura que parece extremamente misteriosa, mas ela está representando a grandeza. Quando Abraão alcança algo, ele está pronto para conhecer Melquisedeque. Isso significa que tem certas coisas na sua vida que, se você não se tornar, você não vai conhecer. Se você não entrar, você não descobre. Se você não rasgar, você não vê. Esse homem é um símbolo disso para nós. Daquilo que nós precisamos entrar para que o Senhor possa nos mostrar. O Senhor não... Tem gente que Senhor, me deixa ver a sua vontade. Senhor, eu quero conhecer a sua vontade. Eu quero saber a tua vontade. Fala a tua vontade, Senhor. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este século, pelas misericórdias de Deus. Ele tá... Cara, se eu pudesse só dizer uma coisa para você. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com este século, com esse tempo que Satanás preparou, que significa o mundo presente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que possais compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que experimenteis, não saber. Ele não diz que nós vamos saber a vontade. Ele diz que você vai experimentar quando você trocar a sua mente. As coisas começam a acontecer e começam a fluir da maneira como Deus quer. E você encontra pessoas, e coisas são removidas, e portas se fecham, e você diz: é isso, eu estou pronto, Pai, para que portas se fechem, para que pessoas que estavam na minha vida não estejam mais. Eu estou pronto porque eu deixei a minha terra, a parentela e a casa do meu pai. Porque tudo isso significa o velho, tudo isso significa uma mentalidade antiga, tudo isso significa um modo carnal e pagão de se pensar, que não combina com a vida no Espírito, com um odre refeito, com um odre feito novo, nascido de novo, feito novo para o vinho que o Senhor está querendo derramar. Nós teríamos muito para falar a respeito só deste homem, de Avram. Nós também vamos ter lá um vídeo na sequência. Todo esse vídeo das regiões celestiais vai falando sobre essa sequência, sobre estabelecimentos nas regiões celestiais. Você também pode acessar, né, a sequência desses vídeos. E que, como Abraão, ele entra na terra, diz assim: vai Eler, e andou. Da mesma ler, vai Eler, e andou. Ele foi obediente, entrou, e nós sabemos o fim dessa história. Paulo vai dizer que Abraão, por causa da sua obediência, porque foi justificado por causa da sua fé, ele foi justificado. E Abraão herdou o mundo. Abraão herdou o mundo, cara, por causa da sua obediência. Porque aquele que é manso
Manso é não ter nada que você considera teu. Tente tirar o osso do cachorro. O cachorro fica manso? Não. Se o osso é o que ele tá, se ele se importa mais com o osso, cara, e é o osso que ele quer, ele vai ser brabo, ele vai morder, ele vai rosnar, ele vai, porque o osso pertence a ele. Ser manso não tem a ver com ser como uma pessoa assim, ai, mansinha que não fala nada com ninguém, não. Ser manso é aquele que não tem nada, nada considera seu, por isso não precisa lutar por nada. E Yeshua vai dizer assim, os mansos herdarão a terra. Porque hoje nada lhes pertence, eles não precisam lutar por nada. Esses herdarão a terra, os mansos. Abraão foi manso, deixou tudo para fazer e ser estabelecido como a vontade de Deus na terra. Que o Pai vos abençoe e vos dê força para caminhar, para deixar aquilo que precisa ser deixado, para entrar no lugar que Ele vai te mostrar. À medida que você anda, Ele vai abrir. Que você tenha força no seu coração para deixar essas coisas, para deixar as coisas emocionais para trás, porque tudo isso estava envolvido com muitas emoções. Abraão certamente amava seu pai, mas teve que deixar coisas, teve que deixar essas memórias, teve que deixar o estilo de vida e essas coisas que não pertenciam a essa nova terra. Ele vai entrar numa terra que tem fome e guerra, mas ele vai continuar seguindo, ele vai aprender nesse lugar. Ele vai estar na plena vontade de Deus. Fácil nunca vai ser. E se você já fez isso, que você esteja firme nesse lugar e faça como Avram, que continuou levantando altares. Ele chega ali em Shiquem e levanta um altar. E ele vai levantando altares na terra. Viva como um adorador, como alguém que está servindo a Deus com a sua obediência, com a sua vida. Como alguém que é um embaixador, porque nós somos assim para com o nosso Pai. Se nós acreditarmos nisso, isso aqui é ser filho, isso aqui é ser parceiro, isso aqui é ser amigo de Deus. Isso aqui é ser todas essas bênçãos juntas aqui, ó. Todos, Eber, Peleg, todas essas coisas. O Senhor continua através do cansado, do que está parado. Através de toda essa linhagem aqui, a linhagem continuou. Então não importa o lugar que você esteja, se você ainda não entrou na terra, entre naquilo que Deus já falou com você. E se você já entrou e tem guerra e fome, peleje e lute, cara, por aquilo que o Senhor está fazendo. Seja um libertador. Porque você vai encontrar com Melquisedeque e a sua vida vai... Você vai encontrar a realeza e o sacerdócio. É tudo o que precisamos. Em nome de Yeshua, nosso Senhor. Shalom.